Olá, eu sou o Tom Barros e estou aqui hoje para falar com você sobre apometria. Você já ouviu falar o que é apometria? Bom, vamos passar um histórico bem rapidinho aqui. Pessoal, a apometria foi uma técnica que surgiu como complemento num hospital espírita lá em Porto Alegre pelas mãos do Dr. Lacerda. Dr. Lacerda era um médico, um ginecologista, obstetra, que trabalhava num hospital espírita lá em Porto Alegre, e isso lá em 1963, 65, que ele tomou contato com essas técnicas e ele foi desenvolvendo, aplicando e surgiu como realmente uma ferramenta maravilhosa para ajudar pessoas no campo das energias e da espiritualidade. É assim que surge a apometria. A apometria surgiu dentro do que seria mais próximo de um centro espírita, para auxiliar nos trabalhos de desobsessão, desmanchamento de magias, etc. São muitas coisas que a apometria faz. Surgiu lá, essa apometria foi se expandindo, até hoje tem lá em Porto Alegre um lugar chamado a Casa do Jardim, que é a sede de onde surgiu a apometria. Tá funcionando, quem é de Porto Alegre ou quem quiser visitar lá no sul do país, pode ir lá que você vai encontrar. Bom, foi se expandindo, né? Com o trabalho do Lacerda, foi alcançando até que surgiu uma obra, e dessa obra ele explica como ele desenvolveu uma coisa chamada As 13 Leis da Apometria. Está nesse livro aqui, chamado Espírito e Matéria, né? Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Olha, ele como médico queria enxergar o ser humano de uma forma mais ampla, não só a questão do corpo físico, mas todos os corpos, né? A gente já traz isso desde lá da tradição hindu, milenar, que nós não somos apenas um corpo físico. Se acredita, né, desde aquela cultura, e eu também acredito nisso, nós temos 7 corpos, e o corpo físico é um deles. Bom, e o Lacerda foi trabalhando, desenvolveu essas leis, e ele chama de lei por quê? Porque ele aplicou, testou por muitos e muitos anos. Foram 20 anos de um lindo trabalho aí, até realmente ele ganhar confiança para expandir esse trabalho. Bom, foi expandindo, chegou até a região sul do país, ali nas imediações, pegou Santa Catarina, pegou Curitiba, Paraná, ali toda a região, e foi expandindo para o resto do Brasil. Mas em Santa Catarina, pelas mãos do Godinho, eles deram um passo muito significativo, desenvolvendo uma vertente da apometria chamada, conhecido no meio por apometria psicológica. E essa apometria ganha outros ares, permitindo inclusive que tratemos questões associadas a vidas passadas onde as coisas não deram muito bem, não deram muito certo. Bom, isso foi expandindo, e há 10 anos atrás eu tomei contato com a apometria e eu encontrei um pessoal em São Paulo, chamado Amigos da Apometria, trabalhando com uma coisa chamada apometria psicológica e fundamental, ou seja, Lacerda e Godinho juntos, numa vertente chamada apometria integral, que integra as duas técnicas. Então você não precisa escolher trabalhar só com a fundamental ou só com a psicológica, você pode trabalhar com as duas simultaneamente. Adorei a ideia. Eu fui até lá, para São Paulo, fiz os cursos, trabalhei com apometria em São Paulo. Por que eu fui atrás disso? Porque eu precisava de ajuda para minha esposa. Eu fui justamente por ela e acabei me encantando com essas ferramentas, aprendemos, ela se tratou, eu me tratei, começamos a trabalhar lá no grupo com apometria em São Paulo e logo na sequência a gente se formou, teve uma formação bem diversa lá, que acho que não vem ao caso para esse vídeo, e a gente volta aqui para Sorocaba em 2015 e a gente começa a desenvolver um grupo de apometria, começa a aplicar essas técnicas, ensinar tudo o que a gente aprendeu e formou o que seria o projeto piloto do TU Caminhos de Aruanda, que é um templo espiritualista e universalista, por isso TU, TU Caminhos de Aruanda, caminhos até o nosso divino Criador, é um templo universalista, então lá a gente tem muitas e muitas formas de ajudar pessoas, porque o nosso trabalho lá é de caridade. Ou seja, assim como Lacerda trabalhava a serviço da caridade lá em Porto Alegre, junto ao seu grupo, nosso trabalho de apometria aqui em Sorocaba também é um trabalho de caridade. Bom, vou explicar um pouquinho como que funciona o dia de tratamento de apometria, Aliás, a gente tem toda uma forma de agendar a apometria também, que é bem
tem alguns detalhes, né? Porque tratar pessoas gratuitamente, um trabalho energético, espiritual e de vidas passadas, um trabalho bem completo, ele tem uma alta procura. Então a gente tem uma forma de agendar muito especial. E aí, para as pessoas saberem certinho como funciona o nosso processo de agendamento, é só visitar o nosso site, né, teucaminhoderuanda.org, que é a nossa organização, e lá você acaba se informando certinho de como agendar. Aqui eu vou falar mais do que é a apometria. Bom, a pessoa agendou, chega lá no dia certo, a gente atende, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nas quartas-feiras à noite. A gente tem uma equipe de voluntários, hoje essa equipe deve ter de 30 a 40 pessoas, mais ou menos. Formamos 6 grupos de trabalho, e nesses 5 grupos de trabalho, no momento, e ali a gente tem uma equipe de 6, médium, 7, que ficam à disposição. A gente abre a frequência, a pessoa fica deitada numa maca, não precisaria ser deitado, mas a gente vê que funciona muito bem, cobre com lençolzinho, ninguém vai encostar a mão, não precisa disso, e a gente vai acessar o campo energético da pessoa. E a partir do momento que a gente acessa o campo, vão começar a aparecem conexões positivas e negativas, principalmente o nosso foco é nas conexões negativas que podem estar atrapalhando a vida da pessoa. Aparecem obsessores, aparecem muitas vezes magias até de outras vidas, aparecem desarmonias de outras vidas, e para cada momento tem uma técnica diferente. Então, às vezes você precisa fazer uma limpeza energética, a gente vai projetando energias e vai fazendo. Nós vamos doando as energias e aplicando ferramentas, aplicando as técnicas desenvolvidas pelo Lacerda, pelo Godinho, e algumas outras que a gente aprendeu no nosso próprio grupo com a espiritualidade. Bom, feito isso, normalmente dura uns 30 ou 40 minutos, às vezes situações mais complexas demoram até 1 hora, e a gente vai sondando ali o campo energético da pessoa, procurando focos de desarmonia físicas, energéticas, espirituais. Mas a apometria tem um ponto assim chave que é muito interessante. Ela é investigativa, ou seja, não é porque a pessoa está com, sei lá, uma dor aqui do lado do abdômen que é exatamente o foco da dor, ou esse tratamento que é muito parecido às vezes com um jeito que a medicina tem encarado um pouco as coisas. Ah, tá com dor, toma analgésico. Não, a gente tem um processo que encara as coisas de uma forma um pouquinho diferente. A gente quer saber qual é a origem dessa dor. Por que tem uma desarmonia ali? Tem alguma coisa a ver com o campo físico mesmo? Sim, de repente a pessoa levou uma pancada e está tudo certo, é físico mesmo. Mas podem ter razões energéticas, espirituais, pode ter uma série de coisas. Ou seja, a gente vai ter um processo investigativo. E a gente faz isso já há 10 anos. A gente tem tido, né, um retorno muito bacana de muitas pessoas que vão passando pelo tratamento e as coisas vão acontecendo. A forma que a gente tem de ver a apometria, a gente não atende à distância, não existe nenhum tipo de pagamento, contribuição. Nós temos uma casa de caridade. Pessoas que querem doar, claro, as doações são bem-vindas, a gente tem projetos de ampliar a casa. E olha, minha gente, depois de trabalhar tanto tempo com a apometria, né? Na verdade, trabalhar com apometria mesmo, aqui em Sorocaba, dirigindo um grupo, são 10 anos. Agora que eu trabalho com isso, já são 14 anos, né? Que eu fiquei 4 anos lá em São Paulo, né? Entre idas e vindas, viajando bastante e aprendendo bastante na prática para depois trazer aqui para Sorocaba e desenvolver. E a partir do momento que eu comecei a dar esse curso funcionou muito bem, esse curso de apometria, formou os grupos, e os grupos só existem hoje porque esse curso mantém a atividade rodando na nossa casa, mantém a equipe de voluntários sendo renovada, e o curso de apometria acabou dando tão certo que a gente expandiu ele para forma online, principalmente por causa da pandemia. A gente não poderia dar o curso presencial, daí liguei a câmera, como eu estou fazendo aqui agora, e comecei a gravar o curso, o mesmo que eu dou presencial, do mesmo jeito que estava funcionando muito bem, eu trouxe para o formato online. E se você de repente quer conhecer um pouco melhor sobre o que é essa apometria e como se torna um apômetra, que é o trabalhador da apometria, tem um link acompanhando aqui esse vídeo, direcionando justamente para o curso que a gente tem na plataforma Hotmart. É um curso muito didático, tem 12 módulos, é um curso bem completo, com aulas curtas e aulas bem objetivas, bem tranquilas. E eu mesmo sou professor, né, no meu cotidiano mesmo, meu ganha-pão, vamos dizer assim. Eu sou professor de física
e me encantei por esse mundo das energias e trabalho com isso já há 30 anos, 30 e lá vai pedrada, né? Já tenho uma boa carreira como professor, já estou perto de aposentar e trabalho nas escolas particulares aqui da nossa região, né? Nós estamos em Sorocaba e olha, depois de 30 anos trabalhando como professor, a gente consegue ter uma didática, então a maior parte das pessoas acaba se agradando bastante com o curso e se você tem esse interesse, venha conhecer o nosso curso, né? Acompanhe o link aqui, verifique, adquira o curso e verifique. 7 dias ali, se você não gostar, né, você pede lá um reembolso gratuito, rápido e não tem nenhum problema com relação a isso. Porque a gente sabe o trabalho que a gente quer trazer, quer levar as coisas com qualidade. E um dos maiores desejos que eu tenho é que pessoas comecem a fazer cursos em vários lugares e leve essa apometria para outras cidades, para outras pessoas, né? A gente acaba tendo uma situação aqui que não era o desejo da gente, mas acontece. Nós atendemos pessoas de várias localidades, né? Nós estamos no interior da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, a gente está a 1 hora da capital, mas vem pessoas às vezes de cidades longe para ser tratado aqui, né? De São Paulo vem pessoas também, né? Se bem que tem grupos de apometria lá, mas a gente atende pessoas de Campinas, já atendemos pessoas do Paraná, vem gente de Minas Gerais de vez em quando, então a gente não se agrada de ver uma pessoa viajar tanto para buscar um trabalho e uma ajuda na apometria. A gente gostaria que grupos de apometria surgissem, né, em quantidades muito significativas. De repente, alguma pessoa pode adquirir esse curso, coloca lá, chama um grupo de amigos que sejam espíritas, que tenham uma visão já mais aberta, coloca lá num telão, assiste junto, debate, me chama, eu atendo as pessoas pelo WhatsApp durante o período dos cursos que elas estão fazendo e de repente, daqui a pouco, abrir um grupo de apometria, né? De repente, algum lugar. Se não for muito longe, a gente pode, inclusive, planejar uma visita, né? Para que esse grupo conheça um pouco melhor como é a nossa atividade na prática mesmo. Então, seria uma satisfação muito grande. Me permita mostrar essa ferramenta, essa coisa maravilhosa que o plano espiritual trouxe para cá, para a nossa realidade, para que a gente pudesse se ajudar. Essa é a apometria. Eu sou o Tom Barros, do Teu Caminho de Aruanda. Quer conhecer melhor nosso trabalho? Acompanha aqui os links. Um abraço e até mais.